Eu vou, de alguma maneira, repetir o que nós tratamos aqui pela manhã, por conta da nosso interesse em fazer aí algumas exposições dos salmos. Evidentemente que nós não faremos os 150 salmos, então fica muito pesado, fica muito arrastado e acaba aí perdendo o didatismo, né? Mas é sempre bom revisitar alguns temas bíblicos. Eu lembro que quando nós mudamos aí, né, o modelo de culto durante a semana, era na quarta, e por conta de uma demanda de aula que eu tinha, a gente foi para a quinta. Eu comecei estudando os salmos, e eu sempre procuro revisitar, porque nós precisamos de tempo em tempo revisitar as nossas doutrinas, os textos bíblicos. Então nesse momento aqui eu decidi, junto com o pastor Décio, pregar sobre alguns salmos, ok? Só que para isso nós precisamos de algumas informações preliminares, para que a gente aproveite da melhor maneira possível o texto bíblico. Então a minha intenção é, claro, repetir pelo menos estruturalmente o que eu disse pela manhã, mas evidentemente que algumas novidades vão sendo colocadas aqui, mesmo pela dinâmica da pregação, e algumas outras que eu falei de manhã não vão ser usadas aqui por conta da minha, que eu vou esquecer mesmo, né? Então eu preciso começar aqui demonstrando para os irmãos a importância da música. A música, ela tem um efeito didático que nós, como igreja de Jesus, nós que cremos que toda a verdade é verdade de Deus, que tudo que se estabelece como belo, bonito, tudo que tem uma beleza natural, estética mesmo, ela provém de Deus. É o pecado que acinzentou, é o pecado que transformou o belo em caótico. Então tudo que é deformado, tudo que é sombrio, ele é resultado do pecado. A natureza em si, ela é um presente de Deus. E olha que a natureza, ela está manchada pelo pecado. Então você pode, de alguma maneira, pensar ou imaginar a soberba da criação, a beleza da criação. A música, ela tem esse efeito didático. A música, ela é um importante instrumento de orientação. A música, ela é um importante instrumento de formação cultural e do Estado. Por exemplo, um homem chamado Platão, no livro República, onde ele discute a melhor maneira da governabilidade de um lugar, ele diz assim: eu não quero fazer as leis de um país, eu quero fazer a música desse país. Por quê? Por meio da musicalidade de uma cultura, por meio da música de uma nação, você doutrina essa nação. Por exemplo, né? Imagine que nós estamos numa época de pleito eleitoral. E você, já por conta desse ranço natural que nós vamos desenvolvendo pela política nacional tupiniquim, nós acabamos não participando do jogo político, né? E deveríamos. Só que nós não estamos totalmente isentos na hora de apertar os botões ali, não é? Então imagine que você, alheio ao processo eleitoral, na hora de votar, as musiquinhas, né, que vão sendo cantadas por aí, elas vão dizer em algum momento mais ou menos assim: 1, 2, 3, vote em mim outra vez. Não é mais ou menos assim? O que você faz na urna? Você nem lembra disso, vai ser 1, 2, 3 e confirma. Por quê? Você está sugestionado. Você não votou porque quis, você votou porque a música, ela te escraviza, ela te domina, ela vai te cooptar, ela vai estancar a tua capacidade de reflexão. Como eu disse pela manhã também, você não come o lanche que quer comer, você come o lanche que a musiquinha te induz, não é? Não é assim? Sai daqui morrendo de fome, não é assim? Por quê? A música, ela tem esse poder. Uma outra questão, a música, ela vai reverberar ou aqui, em que nós chamamos em filosofia de baixo ventre, ou aqui, que a filosofia vai chamar também do rei filósofo. Uma nação em que ela pratica uma boa música, as pessoas, elas se tornam mais inteligentes. Eu acabei de ler talvez é um exagero, mas há algum tempo atrás eu li um livro de um vietnamita, e ele trabalhava essa questão da questão da música. Entre outras questões, ele informa, junto com outros autores, que a música, ela tem a capacidade de
fazer com que o metabolismo ele seja acelerado. O pâncreas, o seu aparelho digestivo, ele funciona mais rápido ou mais devagar conforme a música. O período da regra mensal da mulher, ela é diminuída ou avançada conforme a música. A música tem um poder incrível, não é? Ela tem uma capacidade de te cooptar, de deixar você obnubilado, sem a capacidade de pensar no que você está fazendo. A música, ela te assalta e você não pensa. Além de outras informações, esse cientista, ele tomou um estudo de caso numa cidade, né, nas adjacências de Paris, e era um lugar, ou é ainda um lugar, onde tem uma universidade importante. E a média de pessoas com alto grau intelectual que saíam dali e prestavam serviço público para o mundo inteiro era bastante alto. Só que começou de uma década talvez, cair assustadoramente. Isso chamou a atenção de vários outros pesquisadores. E eles então passaram a fazer um estudo de caso. Por que houve uma queda brutal da competência intelectual dos profissionais que saíam daquela universidade, daquela cidade específica? E chegaram à conclusão de que isso aconteceu depois de muito estudo, de muito debruçar-se sobre a cidade, o comportamento, que depois que uma pista de patinação chegou na cidade, os índices começaram a cair. E o que eles constataram? Que a música que era tocada enquanto se patinava, era uma música que reverberava aqui, no baixo ventre. E isso acabava, fazia com que a capacidade intelectual ela era diminuída. E aí perceberam que a música que se ouve em dado entretenimento, ao invés de contribuir para que você cresça intelectualmente, você regrida. Então, muitos de nós aqui não somos dados à música clássica, por exemplo. Eu até ouço, né? Nesse campo musical, eu sou eclético demais até. Mas eventualmente eu ouço uma música clássica. Mas é uma música que muitos de nós tem um certo pavor, porque não tem sentido. E não tem sentido porque nós perdemos a capacidade das proporções matemáticas da música. E isso faz com que nós tenhamos uma capacidade de reflexão. Quem aprende, quem sabe tocar um instrumento, quem gosta de música num nível mais elevado, clássico, ele tem uma capacidade intelectual melhor. E por isso que nós temos a sociedade que nas esquinas se toca as músicas que induzem a sexualidade. As músicas que fazem a gente ser conduzido como meros animais. Como eu já disse, você compra a roupa que compra, não é porque você gosta da roupa, por conta da música que é tocada no comercial. Além da performance estética, do modelo, da modelo, além das cores que é usada, e toda essa questão. Então não há uma liberdade, principalmente no campo da divulgação, da estética e do marketing. Inclusive, a filosofia do marketing, ela estuda o que é o comportamento humano. Então você fala assim, eu compro o que eu quero. Não, desculpa. Nem eu, nem você. Nós compramos o que o marketing dita o que deve ser comprado. E tudo isso por conta da música. Eu lembro também de uma ocasião em que um cantor, né, de uma envergadura bastante importante, né, já nos idos no cancionário popular, um homem chamado Nelson Ned, que os mais antigos aí vão lembrar dele. Um homem desse tamanho assim, né? E eu estou exagerando, né? Ele é menor ainda. Mas ele tinha uma capacidade musical, cantava muito bem. E numa entrevista no Jô Soares, eu acho que você pode recuperar essa entrevista aí pelos YouTubes da vida. Num dado momento, ele já havia passado pelo processo de conversão, ele já confessava Jesus como o Senhor. E num dado momento, ele falou assim para o Jô Soares: Jô, quando eu ia para os bailes da noite, as pessoas que me ouviam, o meu público, eram pessoas de família. Pessoas que sempre tiveram um caráter ilibado, sempre pessoas que tinham uma moral, uma representatividade social, pessoas que tinham filhos bem educados, de um poder aquisitivo importante, que tinham condições de minimamente ter uma envergadura moral. Mas num dado momento eu começava a cantar e eu ia sugestionando no meio da melodia, da letra, que eles fossem tirando a roupa. Num dado momento, no meio do baile, estava todo mundo dançando nu. E você sabe que é assim, porque se você está você em tese, né, num show de rock, por exemplo, a batida, ela faz com que você haja de uma maneira que você não está acostumado.
não é? Imagina você num estádio lotado e todo mundo cantando numa mesma frequência, numa batida, você vai agir conforme o rebanho, não é assim? Tanto que alguns pop stars da vida aí, a gente percebe que ele não tem nenhum capital estético, não tem uma beleza em si, tanto um cantor, uma cantora, mas ele é um objeto de sedução. Por quê? Porque ao cantar, ele seduz. Ele faz com que as pessoas percebam nele uma coisa que é além da realidade. O que faz isso? A música. Uma outra exemplo importante é que nós, né, somos dados aí à desportividade bretã, do futebol. Quando um time de futebol vai jogar na casa do vizinho, a gente chama de visitante, quando ele ouve a música da torcida da casa, quando ele está ouvindo aquele barulho, ele, se não estiver preparado emocionalmente, ele já entra derrotado por conta da pressão da torcida, não é assim? Se você tomar também aquela turma que joga rugby, eu não entendo nada de rugby, mas são aqueles sujeitos, né, fortões, e eles entram batendo no peito, dando aqueles gritos guturais, né, parecendo urso, leão, sei lá o quê, e a torcida canta aquele grito de guerra. À medida que eles vão batendo aquele negócio, aquela melodia é melodia de guerra. O adversário, se ele não estiver preparado emocionalmente, ele já perdeu o jogo, não no jogo, mas antes. A música é assim, a música, ela tem essa influência. É por isso que os bailes funks, os raves da vida, eles vão sugestionar o comportamento sexual, a batida. Num culto que nós vemos por aí, né, as pessoas, elas têm um certo ambiente sugestivo. À medida que vão cantando, as pessoas começam a se retorcer, a uivar, a falar coisas estranhas, e no final do culto dizem assim: nossa, como eu senti a presença de Deus. Tá, mas o que foi pregado? Nem ouvi, a presença de Deus é tão grande que eu não ouvi. Irmão, isso é o efeito da música, isso é carnalidade. Isso não tem nada a ver com exposição de texto bíblico, né? Então você percebe que, principalmente um ambiente como esse, de liturgia, a música ela é importante. Em cultos outros por aí, você vai perceber, e não só aquilo que se diz evangélico protestante, mas qualquer culto, ele tem como base a cantoria. Ele tem a música, para quê? A música, ela tem esse efeito de entorpecente. À medida que se canta, você vai sugerindo o que você quer. Dependendo da frequência da música, e esses ditos pregadores de multidões, ele vai sugestionando. E à medida que a melodia vai te embalando, você entrega a chave do carro, a casa, a carteira e o que mais ele quiser, né? E até a tua dignidade. E você sabe que é assim. A gente só não tem aquele estalo para perceber que a música ela é um forte instrumento. Então você percebe que para nós discutirmos sobre a música, a Bíblia ela tem vários elementos culturais para que, usando da música, nós tenhamos uma capacidade importante para aprender a palavra do Senhor. Se a música tem essa inclinação da carnalidade, se a música ela tem essa perniciosidade, a música também ela é um instrumento da graça de Deus para nos ensinar aquilo que é decente, que é justo e piedoso. Bom, para que nós tenhamos uma ideia disso, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é musical. Jorram as diversas músicas. Por exemplo, em Deuteronômio 31:19, depois que Deus revela toda a lei, o que Deus vai dizer para o povo, para Moisés? Olha só: agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-nas aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Deuteronômio 31:19. O que Deus está dizendo? Aqui está a lei. Não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo, aquilo sim, aquilo não. Questões da agricultura, da pecuária, da troca, da venda, essas questões todas da lei. E é claro que nós aprendemos alguma coisa pela leitura e pela verbalização. Mas quando isso é musicalizado, nós temos uma capacidade melhor de compreender. Por isso que muitas escolas usam a musicalização para aprender.
Inclusive hoje pela manhã, uma das irmãs, entre outras, né? Eu acho que criou aí uma expectativa bem legal, né? Depois do culto, uma irmã, ela fez assim, questão de cantar uma música que ela cantava na escola dominical, que ela aprendeu de Gênesis a Apocalipse, os livros em sequência. Aí eu ouvi com ela, né? Depois do culto. Eu falei, tudo bem, irmã, agora me diga qual é o livro que está depois de Mateus. Ela, não sei, só se eu cantar. Aqui foi exagero meu, eu não perguntei, né? Porque no contexto. Mas não é verdade? Você não sabe, mas quando você canta, você sabe. Então o que Deus está dizendo, ó, agora a lei que você tem aqui, ó, coloca uma música nela e ensina o povo a cantar. Porque a música, ela é um canal, ela é um veículo que leva para dentro de você, para o seu íntimo, para aquilo que você é de fato, de verdade, o seu verdadeiro eu, aquilo que é verdade, aquilo que é decente. Agora imagine esse mesmo veículo levando para dentro de você aquilo que é imoral, impiedoso e injusto. A música, ela tem essa capacidade. Um outro texto, em Isaías capítulo 5, verso 1, o Isaías, ele está demonstrando, explicando o que está acontecendo no contexto do rei Ezequias. E aí num dado momento ele diz assim, ó: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da vinha. Ou seja, ele escrevendo Isaías, mas dizendo que Deus vai cantar o que é necessário. Por que Deus vai cantar? Né? Na melodia, na poesia do texto. Porque cantando é melhor de se aprender. Então no capítulo 5 você tem uma música. Você tem, a poesia nós temos hoje, a letra, a música nós perdemos. Mas ali é uma canção. Por exemplo, em Apocalipse nós temos no capítulo 19, 6. Aleluia, pois o Senhor reina, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso é uma música. Aliás, Apocalipse é musical. Aliás, Lucas é musical. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, tem muita música. O texto do capítulo 1 de Gênesis é chamado de o louvor da criação. E tantos outros. Romanos capítulo 11, né? Ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Paulo explode em louvor. Então a música, ela é um instrumento didático importante. Tudo isso para dizer que nós temos um livro que ele é musical. É como se nós, batistas, tivéssemos à mão aqui o cantor cristão. Nós temos ali de 1 a, 500 hinos. Então aquilo é a ordem do culto. Cada um dos hinos é usado num dia, numa liturgia diferente. O livro ou a coleção de salmos é a mesma coisa. Ele está colecionado. Ele está organizado de uma maneira para se usar no momento adequado. Eles não estão jogados de qualquer jeito. E aí eu vou repetir o testemunho da manhã. Porque sempre temos os inéditos, né? Eu lembro que... E aí está meu primo ali, o Everton ali, né? Talvez ele lembre, ele era menorzinho, mas talvez ele lembre. Eu lembro uma ocasião que na Copa do Mundo, nós tínhamos aquele chiclete. E eu vou lembrar agora da marca, era o Plock. Ou Ping Pong, já não lembro mais. Enfim, era um desses aí. E a minha mãe, ela me deu um dinheiro, né? E o que eu fiz? Eu comprei 2 caixas de chiclete. Chegou uma hora, irmão, que eu não conseguia falar, né? Eu babava, né? Tanto chiclete da boca. Aí eu comecei a jogar fora o chiclete. Mas aí veio os meninos, eu dava o chiclete para eles. Eu não deixava eles abrir, né? Porque eu queria a figurinha. Eu pegava a figurinha e dava o chiclete para a turma. E assim foi. O que eu quero dizer, eu colecionava as figurinhas. Só que as figurinhas, os jogadores, eles tinham uma ordem no álbum, ou onde eu colocava. Então você tem lá, na posição daquela seleção. Se tirasse lá na figurinha o goleiro, eu não podia colocar ele na ordem de um atacante ou do meio de campo. Por quê? Estava errado. E eu não podia colocar um jogador da Argentina na Venezuela, por exemplo, porque está errado. Você tem uma ordem. O salmo é a mesma coisa. O salmo, eles estão colocados numa ordem lógica. O Salmo 27 está naquele lugar, não é porque foi aleatório e por acaso. Quem organizou entende que aquele assunto, ele deve estar naquele lugar. Existe uma ordem. Então um salmo, ele dá ocasião a outro salmo. Então tem uma organização, como as minhas figurinhas da Copa do Mundo, né, guardando os devidos aí, né, exageros, ou nos compreendendo o exagero de um quanto ao outro. E aí, eu sei que não tem nada a ver, né, mas eu lembrei de um caso aqui. Minha mãe sempre me dava dinheiro para comprar essas coisas. E eu lembro uma ocasião que eu comprei um saco
sabe aquele salgadinho de isopor com sal e corante amarelo, né? A gente gostava daquilo. E um dia ela me deu um dinheiro, eu comprei, eu coloquei na rua, né, como a gente fazia. E aí vinha os moleques, colocavam a camisa assim, enchia assim, a gente comeu, acabou com um saco daquele de sei lá quantos quilos em meia hora, né? Acho que o Everton lembra dessas coisas aí, né? Então era muito legal. É só um saudosismo aqui, né? Parece que isso é recorrente. Bom, o que eu quero dizer é que o Salmo, ele está organizado. O Salmo não está, quando a gente leu aqui o Salmo 28, ele não está por acaso. O Salmo 29, o cântico de romagem, que num dado momento a gente vai estudar aqui, né, pelo menos o panorama dele, ele tem uma sequência. Ele sai do Egito e ele vai caminhando, né? Quando ele diz assim, num dado momento no Salmo de romagem, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está no Salmo de romagem. O que ele está dizendo? Eu estava no Egito, e quando disseram que a gente ia sair, a gente ia para a terra prometida. Olha que alegria, vamos para a terra de Canaã. E depois vai terminando o Salmo, lá no 133, o salmista diz assim, né, no seu cântico, ó: você estava lá no Egito, agora que chegaram na casa de vocês, não fica brigando não. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Percebe? Há uma lógica, não é uma coisa jogada, não é uma coisa desconexa, uma coisa dá ocasião a outra. E aqui vale uma informação importante para nós. Essa mania de ler um versículo fora do contexto é pernicioso, irmãos. Essa mania daquela caixinha de promessa, ela não tem a ver com a cultura da nossa fé. Aquela ideia de pegar um texto bíblico, ela não tem eficácia didática. Um texto fora do contexto, ele cria muito mais problema. É por isso que muitos de nós sabemos o que está em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Tá, mas o que vem no 27, no 29? Você não sabe. Muitos de nós não sabemos. E aí você acha que é absolutamente todas as coisas. Não, não é isso. Em clínica pastoral, quantas vezes temos que conduzir o irmão porque está muito angustiado, porque ele aprendeu que posso todas as coisas daquele que me fortalece, e não tem acontecido. Nossa, pastor, eu não tenho fé. Não é que você não tem fé, é que você está lendo o texto fora do contexto. Filipenses 4:17 está escrito: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas o que é poder todas as coisas? Você sabe o verso 16? Então esse é um problema, irmãos. Ler versículos separados é pior do que não ler nada. Não é bom, não é didático. A nossa fé, ela não é um suicídio intelectual. A nossa fé é um convite para a reflexão. E nós temos o maior de todos os mestres, o Espírito Santo de Deus. Então, para com essa mania de versículo isolado. Usar uma coisa aqui ou outra com coerência, ok. Mas fazer da vida por meio de um mote da sorte, isso daí é adivinhação. Isso daí não é bíblico. Então, muitos de nós nos angustiamos porque conhecemos textos separados, mas não conseguimos fazer uma interpretação da vida por meio da cosmovisão cristã, porque sabemos textos isolados. Muito bem, além dessas questões que eu já compartilhei com os irmãos, o texto de Salmos, que é o nosso objetivo aqui, o nosso objeto, ele tem uma característica diferente. Quando nós falamos de poesia, a poesia para nós, basicamente, ela tem uma ideia de rima de som. Termina ão com ão, além com porém. Então tem o quê? Uma rima que alguns inclusive chamam de rima pobre. Rimou o som, tá beleza, não importa o que se diga. E tem esse efeito mais emocional. Você rima lá, pão com ocasião, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas olha que bonitinho, rimou. Não rimou nada. A poesia bíblica, ela não rima o som, ela tem uma outra característica, e nós chamamos em teologia de paralelismo. O que é o paralelismo? A ideia da poesia hebraica, ela não tem uma combinação de som, mas ela tem o que? Uma ênfase no tema que se quer propor. Por exemplo, nós temos um tipo de paralelismo que chama paralelismo sinônimo. Olha um paralelismo aqui que é uma poesia. Aquele que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Fala, nossa, isso é poesia? É uma poesia. Não para a nossa cultura, para deles. Nós estamos estudando um texto que foi produzido numa outra cultura. Então a ideia de poesia é que uma linha, ela
proponha o tema e na segunda ela reforce o tema. Por exemplo, o céu declara a glória do Senhor, o firmamento diz isso do Senhor. Percebe? Então o que é isso? É uma poesia. A ideia de reforço de ideia. Um outro tipo de paralelismo, que é o antitético. O que é o antitético? É o contrário. Se o sinônimo ele reforça, o antitético ele usa duas linhas, uma dizendo o contrário da outra. Por exemplo, o Salmo 1, verso 6. O Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então você percebe que quando nós começamos a compreender a característica do Salmo, nós vamos aproveitar melhor o texto que está proposto para estudo. Uma outra questão importante é sobre a meditação. Quando nós falamos em meditação, na nossa cultura, nós emprestamos ou estamos aculturados a um tipo de reflexão budista, Seishnoye. A ideia de refletir, a ideia de pensar ou de meditar, essa é a palavra mais adequada, é que você vai meditando e você vai se esvaziando. Então muitos de nós dizemos assim, ó, hoje eu meditei na palavra do Senhor. Só que você está lendo a palavra, só que você tem essa cultura, essa informação a priori, de que meditar é você se esvaziar. É mais ou menos o Zen budismo, você vai se esvaziando. A ideia de meditação bíblica, ela é diferente. Você não se esvazia, você se enche. Por isso que quando alguém diz assim, eu tenho a mente aberta, é a ideia da reflexão, a ideia da meditação, porque você se abre para novidades. A ideia de meditação bíblica, ela é uma ideia completamente contrária, é a ideia de mente fechada. Porque a ideia é que ela entra e não escapa por lugar nenhum. Então quando você medita na lei do Senhor, a ideia é o quê? Tem uma mente fechada, para que aquilo que entrar não escape por algum buraco, algum lugar que não deveria. Então essa ideia da poesia bíblica, ela propõe uma mente fechada, em que você absorve, e à medida que você absorve, está no depósito da sua alma, do seu pensamento, você, sem imaginar ou sem refletir, você age de acordo com aquilo que está no depósito da sua alma, do seu coração. Por quê? Você vai agir de acordo com aquilo que você sabe, ainda que inconscientemente. Então você também tem essa característica aqui. Por exemplo, me ocorre aqui, como me ocorreu pela manhã, que por conta de não conhecer essa ideia do paralelismo bíblico, nós lemos, por exemplo, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, está escrito lá, para louvar ao Senhor, né, ou adorar ao Senhor, por meio do corpo, da alma e do espírito. E aí, desavisadamente, alguém diz, está vendo? Nós somos três, assim como a Trindade é três. Aí, irmãos, usa um monte de coisa para tentar explicar. Assim como o ovo é três, a clara, a gema e a casca. O pessoal tem umas ideias, né? Que eu falo, o pessoal é inteligente, ou o estado da água. Não, irmãos, a característica da poesia hebraica é outra. A ideia de você vai exagerando, né? Eu louvo a Deus com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito. Tanto que quando você vai ler o hino da Maria, que a gente chama de Magnificat, lá em Lucas, ela vai dizer assim, eu te louvo, Senhor, com o meu espírito, com a minha alma, com a minha vontade, com o meu intelecto. Se não me engano, são 7. Ela é dividida em 7? Não, é uma ideia de exagero. É uma ideia de cada vez você vai colocando um elemento. É como se dissesse para uma pessoa, você é linda. Você é linda e bonita, você é linda, bonita e exuberante, você é linda, bonita, exuberante e soberba, e aí você vai aumentando. Essa é a ideia da poesia, que nós vamos encontrar aí diversas vezes. Muito bem, dado aí, né, esses caminhos que nós vamos usar em vários momentos, agora então eu passo a fazer uma análise bastante ligeira aqui, do Salmo propriamente dito. Se você tem a sua Bíblia física aí, abre ela aí, nos Salmos. O livro de Salmos, e nós vamos acompanhar alguns textos ali também. O livro de Salmos, ou a coleção, ou o saltério, como você queira aí, ele não foi organizado num fôlego só. Ele foi um trabalho editorial. Uma das minhas atividades aí, né, profissionais, é trabalhar com editoração, né, edição de texto. Já trabalhei em algumas editoras, como freelance, enfim, né. Qual que é a ideia do editor? Ele vai dar uma lida no texto, vai dar uma organizada, eventualmente vai fazer um texto para apresentar o livro,
algumas vezes vai fazer a introdução, a conclusão, para apresentar o texto. Então o livro ou a coleção de Salmos não foi uma única pessoa que organizou, ele foi organizado por pelo menos 5 pessoas. Então cada um foi colecionando. É mais ou menos como a minha história da figurinha do chiclete da Copa do Mundo. Imagine que eu reuni ali uma coleção da Copa do ano tal. Aí eu passei essas figurinhas para um outro sujeito na outra Copa do Mundo. Ele veio e acoplou ali. E aí o outro e o outro. O Salmo é assim. Tanto que ele está dividido em 5 livros. Algumas bíblias de vocês, aquela que tem um pouquinho mais de preocupação, você vai encontrar que ao começar o Salmo 1, está escrito livro 1. E assim você vai encontrar 5 vezes dizendo que nós temos 5 livros. Então vamos a ele aí. Primeiro eu devo dizer para vocês que verdadeiramente, onde começa a coleção? No Salmo 3. Porque o Salmo 1 e o 2 ele é introdutório. Mas vamos pensar aqui no Salmo 1. O que acontece? O último editor, ele depois que reuniu tudo, o que ele tem em mente? Ele quer informar os usuários do Salmo, ele quer dar uma dica de como usar os Salmos. É como se ele dissesse, você comprasse um produto, e você que é diferente de mim, muito mais criterioso, você compra lá algum produto eletrônico, o que você faz? Você vai ler o manual, para você entender o funcionamento dele. A intenção do Salmo 1 é o manual. O autor está dizendo, você quer ter proveito, você quer aproveitar o que tem aqui, então você tem que fazer isso, isso e isso. Ele está dando uma introdução. Então, como que o autor ele vai introduzir? Como é que ele ensina? Vamos à leitura do Salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que é isso daqui? É uma introdução. E você, agora que tem algumas informações, percebeu também que ele a todo momento ele está fazendo o paralelismo. Ele fala do ímpio e do justo, do ímpio e do justo. Ele está dizendo assim, como é que você aproveita os salmos? Como é que você tem o melhor proveito? É você fazendo isso. Se você ler, você será assim. Se você observar, será assim. Se não fazer, você vai ser do outro jeito. Percebe? Então é um manual. Aí então nós começamos ao primeiro conjunto de salmos. Vamos lá. O primeiro livro, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ou vai acompanhar comigo, logo no Salmo 1 vai estar escrito lá, como a minha Bíblia aqui está. Algumas não trarão, por conta dessa questão do editor aí, economia mesmo, das editoras. Primeiro livro. Mas você vai lendo o livro dos Salmos, vai cantando as músicas de acordo com como elas estão organizadas. Quando você chega comigo lá no capítulo não, né? No Salmo 41, o que nós temos lá? 41, 13. Vamos lá, chegando lá, Salmo 41, 13. Olha como ele termina. Opa, aqui louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém, amém. Então o primeiro editor, que possivelmente foi o Davi, ele tinha muitos salmos, mas ele escolheu alguns, e ele encerrou essa coleção dele, e ele termina com aquilo que nós chamamos de doxologia. Tanto que o verso 13, ele não combina muito com o contexto do Salmo 41, ele está terminando. É uma coisa que foi colocado. Como se o Salmo 1, ele é a introdução, o Salmo 41, verso 13, é agradecimento. Ele está louvando a Deus pela coleção. Aí então, supostamente aí, o Salomão, ele recebeu a coleção, e ele achou que cabia mais alguns salmos, foram produzidos, então ele reuniu mais alguns e acoplou, ajuntou, conectou, atrelou. E aí então nós temos o quê? O segundo livro. Esse segundo livro, onde ele termina? Lá no Salmo 72.
Vamos ler o Salmo 72, verso 19 e 20. Salmo 72, 19 e 20. O que diz Salmo 72? Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. E olha o que ele acrescenta ainda. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O que ele está nos informando? Que depois de um período, alguém escolheu um outro conjunto de salmos e achou interessante, falou, vamos colocar isso aqui. E ele informa, ó, aqui acabou, estamos celebrando a Deus por conta dessa nova coleção. E aqui se encerra os salmos de Davi. É claro que você vai ler depois, um ou outro salmo de Davi vai aparecer, porque depois um outro editor, ele vai fazer o mesmo serviço. Então, onde começa o terceiro livro? No Salmo 73 e vai até 89. Vamos lá? Salmo 89, 52. Olha a informação que nós temos lá. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Acabou de novo. Então cada um que vai juntando, ele termina uma coleção. Se você fizer uma leitura do Salmo, como eu já disse aqui, 89, vai perceber que se você estudar o Salmo sem o verso 52, você não perde o conteúdo, porque ele não combina muito. É uma doxologia, é uma adoração. Oh, obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor por essa coleção. Aí passou o tempo de novo, veio um quarto editor e colocou mais alguns salmos. Nós chamamos isso de o quarto livro. Tanto que algumas das Bíblias está lá, o livro número 4. Esse livro número 4 vai do Salmo 90 até o 106. Vamos lá? Como é que ele termina? Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Acabou. Aí depois do cativeiro, possivelmente o Esdras, ele achou que estava faltando muitas histórias aqui. Então ele vai reunir um outro grupo de salmos e ele vai fazer o quê? Vai acoplar. E aí então nós temos o quinto livro. E como é que termina o quinto livro? Cada um dos livros, ele termina com essa doxologia, uma gratidão pelo aquele conjunto que foi reunido. Só que agora, o último editor, assim como ele escreveu o Salmo 1, que é de introdução, ele conclui escrevendo o Salmo 150, que é a doxologia final. Então, assim como o Salmo 1 é a introdução, o 150 é a conclusão. Então imagine você, estudou todos os salmos, quando você termina, você vai celebrar não só o quinto livro, mas a coleção toda. Então ele convida, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com os tamboris e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve, aleluia, louvado é o Senhor. Então você percebe que à medida que você vai conhecendo a estrutura do Salmo ou de outros livros, a nossa capacidade de compreensão do texto, ela vai melhorando. E sem contar que nós temos o Espírito Santo, que é mestre por excelência. Por isso nós precisamos o tempo todo dar valor ao texto sagrado que nós temos na mão. Aqui está toda a vontade de Deus para nós, de forma organizada. Por isso que os salmos que estão aqui, eles são cantados da maneira em que Deus quer que ele seja cantado. Tanto você vai olhar nos salmos, ó, esse salmo foi composto nessa ocasião, e o instrumento que vai se usar é esse. E a frequência não, mas a altura, a melodia, essas questões mais técnicas, ele vai informar. Por quê? Não, a obra da poesia não é a letra, mas todo o conjunto. Eu era pastor de uma igreja e nós cantávamos, né, o hino número 15 da harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido. Não, perdão, não era isso. Era o 291, Rude Cruz.
Ele tem uma melodia, me perdoe aí os erros técnicos, ele tem uma melodia, talvez uma frequência baixa, não sei se é assim que eu vou dizer, né? Mas é uma ideia de uma reflexão. Ele é feito para você cantar num tom de tristeza, para você contemplar a rude cruz. Imagine, ó, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E ele vai cantando, e à medida que você vai na frequência certa, os instrumentos adequados, você vai contemplando e aquilo vai se formando como uma imagem. Aí chegou um grupo lá que queria cantar num outro ritmo. E eles cantavam assim, rude cruz se erigiu. Eu falei, não, para, tá errado. Como é que você vai pensar na cruz nesse ritmo? Não é, a coisa não é assim, é uma obra completa. Você tem que pensar na letra e contemplar. Por isso que as catedrais, elas eram feitas de maneira em que a música, ela tinha uma reverberação e era cantada num tom adequado. Para quê? Para que a música seja o quê? Um sermão cantado. Que aliás a palavra catedral vem de cadeira, né? Cátedra. Por quê? É o lugar onde o bispo se assenta para ensinar. E também por meio da música. Então você percebe que nós temos aqui um instrumento poderosíssimo para a instrução da nossa fé. É por meio da música que nós vamos ser instruídos com mais facilidade a razão da nossa fé. A música vai determinar o teu comportamento amanhã cedo. Amanhã, quando você não estiver num contexto como esse, você vai no seu emprego, na escola, na sua vida, você vai agir e reagir conforme o padrão musical. Se você ouve, me dá poder de filho, eu posso todas as coisas de uma forma irresponsável, você chega lá dando ordem. Sabe quem me colocou aqui? Foi Deus, né? Por quê? Porque você vai estar influenciado, empoderado por uma música equivocada. Não é assim? A música vai determinar o teu comportamento amanhã. Por isso que a música, durante a história da igreja, ela foi um objeto de debate. Canta ou não canta? Algumas músicas, elas têm muito mais uma conotação sexual, sensualista, do que de piedade. E isso tem desdobramentos terríveis. Mas isso fica para uma outra ocasião. Eu quero então aqui, por meio dessas considerações, dizer que cada um desses salmos, 150 salmos, ele tem uma instrução. Quando for o dia da Páscoa, o hino é esse. Quando for o dia daquela celebração, o hino é aquele. Então, vai usar o hino de acordo com aquilo que vai se fazer na igreja, a liturgia. Quanto ao serviço, a palavra liturgia tem a ideia de serviço, a ideia do sagrado. Então a música combina, porque tem uma ideia didática. A música, ela combina com tudo aquilo que vai ser feito. Então é um conjunto que vai te instruindo. E aí então, para nós terminarmos aqui essas considerações, eu quero considerar com vocês algumas questões por que nós precisamos meditar nos salmos aqui. Primeira, a coleção, eu estou me referindo aos salmos, não é uma lista de poema desconexo entre si. Eles estão organizados. Ele tem uma lógica. Por que o salmo número 31, ele não é o 32? Se eu mudar, tem alguma importância? Tem. O editor, ele escolheu salmos específicos para aquele lugar específico. Um dá ocasião ao outro. Cada salmo deve ser considerado dentro da vizinhança do seu contexto. Outra consideração, os movimentos dos salmos, eles refletem a experiência do povo de Deus, fornecendo os motivos para orarmos a Deus e como passar por uma crise. O que eu estou querendo dizer com essa consideração é que o salmo, ele vai nos ensinar a reagir às crises. Os salmos, eles são compostos por pessoas de verdade. São pessoas que tiveram tremendas vitórias como heróis da fé. Mas o mesmo sujeito que teve uma aventura importante, uma conquista importante, daqui a pouco ele está debruçado, derrotado por sua inclinação carnal. Por exemplo, quem aqui não deseja ser igual ao Davi, por conta da sua capacidade poética, de ser o grande pastor de ovelhas, o rei sábio? Só que essa é uma faceta do Davi.
Nós temos a outra. O Davi de fato é um herói. Com uma pedrada ele derruba um gigante, e corta e degola o gigante. Com uma força descomunal, ele toma um leão e por meio das mandíbulas ele abre o leão ou o urso. Um cara fenomenal, com uma força extraordinária. Mas o mesmo Davi não pode ver uma mulher, se arrebenta todinho. O José não matou nenhum leão, não derrubou nenhum gigante. Mas quando a mulher do Potifar o assediou, ele escapou. Nessa ocasião, o José é mais herói do que o Davi. Então percebe? O Salmo vai dando essas nuances, mostrando os nossos atos de heroísmo. É possível que você nunca pregou, nunca expôs um texto bíblico para uma multidão. Mas Deus sabe as vitórias que você tem conquistado no campo da moral, da ética, da justiça. Você é tão herói quanto os heróis da Bíblia. Porque só você sabe o que você vence na sua particularidade. Por exemplo, o Daniel ele nunca matou um leão, nunca matou um gigante, nunca venceu os filisteus. Mas quando ele vai sentar na mesa da negociata Babilônia, ele prefere o jejum, coisa que outros não fizeram. Quem que é mais herói? É claro que nesse contexto o Daniel. Então você percebe que o Salmo vai colocando para nós que são experiências de gente de verdade, gente que tem um ato extraordinário da fé, uma capacidade de vencer as lutas, ao mesmo tempo que em face de outros tipos de problema, ele cai miseravelmente e derrotado. São essas pessoas que nós vamos encontrar. Então o Salmo fornece elementos para nós orarmos, lembrando da fidelidade do Senhor e como nós vamos enfrentar esses momentos. Os Salmos, eles vão nos ensinar a chorar. Quantas vezes o Davi, esse herói, um herói de guerra, um comandante respeitadíssimo, ele vai dizer: eu chorei até não ter mais força. Imagine um herói de guerra caído, e você diz assim: ô Davi, por que você está caído? Eu estou sem força, porque eu chorei muito, não tenho força. E isso é chorar. E nós vivemos uma cultura que diz assim: não chora não, principalmente para os meninos, né? O homem não chora. Irmãos, eu quero aprender a chorar como Jesus, como Davi. Eles aprenderam a chorar. Jesus passava horas sozinho, chorando. O Salmo nos ensina a chorar na presença do Senhor. O Salmo nos confronta com a santidade de Deus. E com a santidade de Deus, não há outro sentimento a não ser uma falência moral. Eu sou mais ou menos igual a vocês. Mas quando comparado a Deus, não tem outro sentimento a não ser de falência moral. Só o Senhor é, só o Senhor é. Só o Senhor é. O Salmo vai nos colocar com o padrão, com o modelo, vai nos ensinar a louvá-lo pela fidelidade. É verdade que eu e você tropeçamos, é verdade que o Davi também tropeçou, mas o Salmo vai ensinar que quando nós confessamos os pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. Não foi isso que ele disse no Salmo 51, por exemplo? Ele teve um erro crasso. Ele adulterou com a Betseba e matou o marido dela, o Davi. E aí ele escreve no Salmo: enquanto eu não confessei, os meus ossos doíam dentro de mim. A expressão que aparece no texto original, a ideia de uma dor lancinante, como se os ossos tivessem explodido dentro dele. Ele diz assim: mas quando eu confessei, a paz invadiu a minha alma. Parafraseando, ele está dizendo que o pecado não confessado para Deus, ele dói, ele inflama. Ele está dizendo que a maneira de reconhecer e receber o perdão é confessar os pecados. Onde aprendemos isso? Nos Salmos. Nenhum outro livro, uma outra consideração, nenhum outro livro do Antigo Testamento possui um escopo histórico, teológico como o livro de Salmo. Em Salmo você aprende sobre o louvor da criação, o êxodo, o período do deserto, o período da destruição do templo. Então ele tem música que vai remeter a todo o período histórico. Como documento teológico, ele abrange toda a gama de confissões bíblicas sobre o caráter, a atividade e o interesse de Deus. Não dá para passar de sobressalto os salmos, porque é em salmo que nós vamos aprender quem Deus é, qual é o caráter de Deus, o que é santidade, o que é fidelidade. Em salmos, o Senhor é chamado de Criador.
chamado de sustentador, de protetor, de salvador, de juiz, de estabelecedor da aliança e restaurador. O livro de Salmos, ele mostra as ações divinas que dão sentido a cada um do seu caráter. Porque o caráter e Deus é a mesma coisa. Deus não tem, aliás, Deus não tem amor, essa expressão aqui. Alguém diz assim, ó, Deus tem amor? Não tem amor. Deus tem fidelidade? Deus não tem. Deus é amor. Amor é a própria pessoa. O amor não é um acessório de Deus. Não é uma coisa que tem agora para ter um pouco depois. Não, Ele ama da mesma maneira desde a fundação do mundo. Por isso que Ele é amor, Ele é fidelidade, Ele é justiça. O caráter de Deus é a mesma coisa. Você nunca vai encontrar um Deus hoje e um Deus diferente amanhã. Essa é a segurança da oração. Todas as vezes que nós chegamos em oração, é o mesmo Deus, não tem uma novidade. É o mesmo Deus. Os Salmos também, além de todas essas questões de mostrar o caráter divino, ele vai descrever pessoas de verdade que ora estão se queixando, reclamando com Deus. Deus, por que você fez isso? Tanto que o Salmo 137, ele termina assim: se eu pegasse essa gente, eu estourava a cabeça deles na rocha. Meu Deus, cara, o que esse cara está falando isso? A gente precisa ler o Salmo. Um outro momento ele está tão irado, que ele vai dizer assim, se eu não me engano, o Salmo 68, 69, vai dizer assim, ó: Deus, coloca Satanás do lado dele. Ele estava muito bravo para dizer uma coisa dessa, né? Para pedir para que Deus coloque o Satanás, o acusador, do lado do inimigo dele. Tem uma regra para isso lá. E ele está tão indignado, mas ao mesmo tempo você vai encontrar o sujeito com gratidão. O Salmo vai transitando, vai trabalhando com essa gama de sentimentos humanos. Ora, você tem um salmista em dúvida, ora com raiva, ora gritando de dor, ora explodindo de alegria, ora refletindo serenamente, ora louvando impetuosamente. O Salmo é o retrato da nossa vida no dia a dia. O Salmo é de gente de verdade como nós. Considerando também o Salmo, nós vamos aprender que qualquer experiência, sentimento ou pensamento humano, ele é motivo de oração. Tudo, absolutamente tudo, deve ser posto em oração e celebração. Porque quando a gente está com raiva, a gente fala, eu estou com raiva, não vou orar. Não é isso. Não, acho que Deus não vai nem aceitar. Não, a gente vê os salmistas orando com raiva. Não orando com raiva no sentido de que, Senhor, faça isso que eu estou com raiva. Não, ele vai mesmo com raiva, Senhor, eu estou assim, Senhor, a minha alma está assim. Ele vai confessando para Deus. Ele vai dizendo, ele vai confessando toda a gama de emoções. Além disso, uma outra consideração, os salmos são súplicas de pessoas normais, não de santos irretocáveis. Pessoas que falharam como nós falhamos. Salmos não são orações de pessoas boas quando estão fazendo o melhor que podem. São clamores de pecadores como qualquer um de nós. Uma outra consideração é que a natureza musical e teológica de Salmo oferece à igreja um poderoso instrumento para nós aprendermos acerca da fé. Outra consideração: é muito comum pessoas que se interessam por religião, seja qual for ela, deixa de se interessar pelo trabalho, pela família, pela comunidade e pelos amigos. Não é mais ou menos assim? Algumas pessoas, quando estão naquele momento de entusiasmo que abraçou a fé, ele fala assim, não quero saber mais, né, de vocês. Por quê? Porque agora eu sou do outro mundo, né? A religião vai roubando de nós a capacidade da interação. A gente se acha melhor. O Salmo vai nos colocar dentro do mundo. Algumas pessoas, como eu disse aqui, à medida que vai conhecendo os meandros da religião, elas vão se desinteressando pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Para essas pessoas, quanto mais de Deus, menos do ser humano. Os livros de Salmos, os livros de sabedoria, contradizem essa ideia. Ele nos ensina que quanto mais de Deus eu tenho, mais interesse eu tenho pelo mundo e pelas pessoas. É o contrário. Conhecer a nossa fé não rouba de nós o interesse pela necessidade humana. Não nos leva a viver numa bolha hermética, fechada,
sem relação com o mundo, pelo contrário, é a ideia de ser sal, mas não dentro do saleiro, mas o sal fora do saleiro. A igreja é a igreja quando ela está interagindo com o mundo, não é isso? Ide por todo o mundo. Salmo, ele busca alegria no mundo real, no mundo de verdade, porque nós sabemos que no mundo nós temos aflição, e muitos de nós aqui já perdeu a esperança de ter um dia de alegria, por tantas dificuldades que passou. O Salmo vai mostrar que é possível aproveitar, gozar da alegria divina, mesmo em épocas de dificuldade. O Salmo vai demonstrar para nós que é possível ser feliz num mundo de verdade. O mundo machuca, o mundo aflige, mas é possível louvar ao Senhor com alegria, com júbilo de alegria, num mundo de verdade. O Salmo, ele nos coloca para viver a vida de verdade e nos ensina a enfrentar as crises com dignidade, para a glória do Senhor. E por fim, no Salmo, Deus fala conosco com o idioma da graça, em meio às maiores calamidades, até quando acabamos de praticar os pecados mais horrorosos. Nesse momento em que nós somos acusados por aquilo, e cada um sabe da gravidade do ato cometido, mas até nesse momento você pode ir em oração ao Senhor e salmodiá-lo, porque o Salmo, ele é terapêutico e didático, vai nos ajudando a nos refazer em alegria com o Senhor. Diante dessas questões colocadas, eu queria colocar junto com vocês, pedir para que você que vai participar da ceia comigo, com a igreja, tomasse os elementos da ceia e junto comigo lembrasse do sacrifício da cruz de Jesus. A ceia é um período, um momento em que nós separamos para lembrar do sacrifício da cruz. É o momento em que nós, por mandamento, tomamos os elementos para que não escape de nós o que Jesus fez na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Na cruz ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. E para lembrarmos também que ele voltará. Esse momento de celebração da ceia em comunidade, ele nos remete ao sacrifício, ao passado, e à escatologia, ao futuro. Ele vai voltar. Mas eu queria, a partir dessa reflexão, que devemos fazer todo mês, como assim decidimos, lembrar que Jesus encontrou motivos para se alegrar, mesmo na cruz. Na cruz, na hora da dor mais lancinante, ele lembrou do Salmo 22, e ele proferiu: Deus meu, por que desamparaste? Naquele momento nevrálgico, ele cantou um salmo, e ele nos ensina que é possível, na hora mais torturante da sua vida, cantar um salmo para a glória do Senhor. Não é um entorpecente que nos engana, é uma alegria que nos ajuda a vencer as maiores dificuldades. Jesus não cantou só um salmo na hora da cruz. Quantas vezes ele sai com os seus discípulos cantando para algum lugar? Jesus se valia dos salmos. Jesus cantava em adoração. Jesus celebrava a vida, apesar de ter sido vilipendiado, apesar de ter sido chicoteado, xingado e humilhado. Ele encontrava alegria louvando ao Senhor pelo conteúdo da palavra de Deus cantada. Eu e você a temos em nossas mãos, e você na hora da dificuldade pode cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode cantar o Salmo 37, lançando sobre ele toda a vossa necessidade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode cantar tantos outros salmos, para que na hora da dor mais terrível, na hora da angústia mais tenebrosa, a graça de Deus seja derramada, e o Espírito de Deus te ajude a atravessar os terríveis vales da sombra da morte. Como diz o outro salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando nós aprendemos a cantar ao Senhor, nós vamos concluir que é melhor andar pelo vale da sombra da morte com Jesus,
do que andar em pastos verdejantes sem Ele. Essa não é uma proposta da religião, esse é um oferecimento da graça. É a graça que nos ensina a enfrentar a vida do jeito que ela vem. É a graça que nos ajuda a crer que os irmãos que estão passando por dificuldade encontrarão alegria, ainda que não encontrem cura. São os salmos, é o conteúdo das canções que nós temos em mãos, que vai dar ânimo ao desanimado, que vai dar vigor àquele que já não tem mais vigor, que vai dar esperança. Para que o Espírito de Deus renove em nosso coração, eu convido você a tomar os elementos e a participar, orando num silêncio íntimo, um salmo de adoração ao Senhor. Louvado é o Senhor, magnífico, excelso, sublime, amado, poderoso, eterno, Pai. É o Senhor que cuida de nós, nos ajuda a cantar, nos ajuda a louvar o Senhor, mesmo em dias mais difíceis. Como já disse um outro poeta, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cantar os melhores e mais empolgantes hinos, mesmo no dia em que os espinhos da vida estão furando a nossa alma, estão machucando o nosso corpo. Nós queremos celebrar ao Senhor com alegria, com júbilo de gratidão. Fiquemos em pé.